Josué capítulo 5. Há um texto nesta noite que eu quero que você marque esse texto, eu quero que você registre esta palavra. Capítulo 5, versículo 8. Josué capítulo 5, versículo de número 8. Depois nós vamos ler os outros. Josué capítulo 5, versículo 8. Já está na tela. Eu quero fazer um pedido a você nesta noite, que com toda alegria, com todo entusiasmo, você faça essa leitura, e você declare que esse texto, ele é teu, ele te pertence. Essa palavra você vai aplicar, você vai colar em você, no nome do Senhor Jesus, amém? 1, 2, 3. Tendo sido circundada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Vamos então mais uma vez fazer a leitura, 1, 2, 3. Tendo sido aleluia. Pai querido, no nome de teu filho amado Jesus, esta não é uma noite comum, não é uma noite qualquer, esta é uma noite especialíssima, porque nós estamos aqui todos atraídos pelo teu Espírito, nós fomos tocados, o teu Espírito nos tocou, nos atraiu. Então nesta noite, ser glorificado, exaltado nesse lugar, exaltado sobre cada vida, cada coração. Ó Deus, produza algo glorioso nesta noite, em nome de Jesus. Dizemos amém e amém. Você pode tomar o seu lugar, Bíblia aberta nesse texto. Capítulo 5 de Josué narra para nós uma das maravilhas de Deus para o seu povo. Nós vamos fazer agora a leitura do versículo 1 até o 8, para que você entenda esse contexto. Diz a palavra de Deus assim: sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, todos que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Deixe-me parar um pouco e traduzir esse texto. Israel havia saído do Egito 40 anos atrás. Tinham caminhado pelo deserto 40 anos. Desobedeceram, pecaram, blasfemaram contra Deus, e Deus sentenciou aqueles homens que nenhum deles botaria os pés na terra prometida, nenhum deles. O povo caminhou, aquela geração toda foi morrendo, até que chega no capítulo 5 de Josué. Aquela massa humana de homens, milhares e milhares de homens, todos estão mortos. Foram nascendo no deserto novos rapazes, novas crianças, novos meninos, foram nascendo. Chegamos agora no capítulo 5. E quando chega no capítulo 5, eles estão exatamente diante do Rio Jordão. O mês é o próprio mês que nós estamos, é março, abril. É o tempo em que o Rio Jordão está
totalmente no seu ponto mais alto de água. Ele está transbordando. É o tempo de chuva e é o tempo em que as geleiras lá no alto também estão alimentando o rio com água. O rio está transbordando. O texto diz para nós que os habitantes do lado do Jordão, desse lado ao ocidente, todos os reis cananeus, todos eles, essa turma toda, ela está muito tranquila, porque ela sabe que Israel tem um problema. Não tem como entrar na terra prometida, porque o rio está na sua maior vazão. O rio está caudaloso. O rio está correndo milhões e milhões, bilhões de litros de água por minuto, por segundo. Não tem como uma tremenda correnteza, não tem como passar aquele rio, não tem como. Mas há um fator Deus, e Deus decide que é naquele mês, naquele dia, que o povo vai atravessar. E Deus abriu o rio Jordão, e Deus estancou a água. E quando Deus estancou a água, todo aquele povo que vive ali perto ficou pasmo, desmaiou o coração, porque Deus fez esse milagre. Versículo 2, vamos agora. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneiras, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Vamos? Então Josué fez para si facas de pederneira, e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Olha só a razão. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto. Morreram, estavam mortos, morreram pelo caminho. 5, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, a turma que saiu lá atrás, mas nem a um deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra, que saíram do Egito, e que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado, que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Agora o 8, tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Como profeta de Deus nesta casa, eu quero que você olhe algumas coisas dentro desse texto e nunca mais esqueça isso. Nós acabamos de ler aqui que Deus colocou outra geração no lugar da geração que Ele havia prometido a bênção. Esse texto está dizendo para mim que Deus colocou outra pessoa no lugar de quem Ele havia prometido a bênção. Eu quero começar nesta noite profetizando sobre a tua vida, que você vai viver de tal maneira que ninguém vai receber a bênção que é tua de direito. Ninguém. Você crê nisso?
Você está disposto a abrir mão da tua bênção? Pergunta isso para alguém. Você está disposto a abrir mão da tua bênção? Você está disposto a abrir mão da tua bênção? Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Você não pode abrir mão da tua bênção. Deus reservou aquela terra para a turma que saiu. Deus reservou a terra que mana leite e mel para aquele povo que saiu do Egito. Mas a Bíblia diz, Deus está dizendo para nós, que porque aquele povo se rebelou contra Deus, desobedeceu a Deus, vamos repetir essa leitura? Porque todo povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído, havia sido circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente de homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia deixar de ver a terra que o Senhor, sob o juramento, prometera dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Versículo de número 7, coloque na tela o 7, eu quero ouvir a tua voz, 1, 2, 3, porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. Para, você concorda que nesta noite, não vai ser preciso Deus colocar ninguém no teu lugar? Você toma posse disso hoje. Diga assim: a bênção que Deus reservou para mim, Deus me dê graça, porque eu quero possuir. Eu quero possuir a minha bênção. A bênção que Deus reservou para mim, Senhor, me dê graça. Eu quero possuir a minha bênção. Deus, esse texto não vai ser lido a respeito de Jaime, de Paulo, de Fernando, de Manel, de Jorge, de Gesiel. A bênção que Deus reservou para mim, ninguém vai tomar ela. Eu vou me posicionar. Amém, meu irmão? Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. Não era esse o plano. Diga, não era esse o plano. Diga, não era esse o plano. Deus reservou a bênção para eles. Mas a desobediência, mais a rebelião, mais o pecado, nenhum de vocês vai viver essa minha bênção. Todos morrerão. E Deus levantou outra geração. Aí diz o texto que Josué, por ordem de Deus, ele constrói facas de pederneiras, lascas de pedras, dá polimento, deixa aquelas pedras afiadas, e diz o texto que Deus manda Josué circuncidar toda aquela geração nova, toda aquela geração nova. Você está com a Bíblia aberta? Eu quero que você leia comigo um texto, capítulo 4 de Josué, versículo 13, olha o que diz esse texto. Josué capítulo 4, versículo 13. Josué capítulo 4, versículo 13. Eu posso ouvir a tua voz? 1, 2, 3. Pelo menos, no mínimo, 40 mil homens foram circuncidados. 40 mil homens foram circuncidados. Você sabe o que é circuncisão? Circuncisão era uma aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, uma marca. Deixe-me, de maneira assim, muito superficial, falar isso contigo. Deus estabeleceu. Olha, irmãos, a capacidade de Deus é alguma coisa que ela está no nível do inalcançável, inatingível. É um tempo em que há muita prostituição. Não pense você que prostituição é assunto de hoje, não. Prostituição é um assunto, é o tema desde a queda do homem. Essa miséria, essa promiscuidade. É por essa razão que o Antigo Testamento
ele é homofóbico. Porque Deus disse: se pegar um homem deitando com homem, serão ambos apedrejados. Porque um tempo, não tem televisão, não tem internet, mas a carnalidade está presente. Deus então, é um insight, é um algo divino. Ele diz: eu vou fazer uma aliança com o homem, na parte que ele tem como uma parte importante dele, o seu membro. Cada vez que esse homem for urinar, cada vez que esse homem casado se aproximar de sua esposa, ele vai enxergar a minha marca. Ele vai enxergar a minha marca. Irmãos, de onde saiu isso? Só mesmo da mente divina. Aí Deus diz assim: todos os homens vão ser circuncidados. Vai pegar o membro e vai fazer uma cisão no membro do homem. Hoje isso tem outro nome, fimose. Quase todo menino já fez essa operação. Eu fui operado ainda bem pequeno. Hoje chama-se fimose. Hoje a ciência se curvou a essa cirurgia, porque ela é saudável. Ela traz bênção de saúde para o menino. Não acumula coisa ruim, não se torna um condutor de enfermidade. Isso é coisa de Deus. Deus estabeleceu para o povo dele. Ou seja, doenças de contato sexual não estariam atuando naquele tempo. E Deus disse: todo homem vai passar pela circuncisão. É uma marca minha, é uma aliança minha, é um toque meu no homem. A partir daí, toda vez que ele for urinar, e se ele urinar todo dia ele vai lembrar: eu tenho a marca de Deus. Eu tenho a marca de Deus. Aí quando chega o Novo Testamento, Paulo vai dizer para nós que essa circuncisão, ela vai além. Ela não é mais apenas no membro, ela é no coração. Então nesta noite eu quero fazer uma pergunta: quem aqui está conosco e tem a marca de Deus na vida? Se você está aqui, você tem a marca de Deus? Ou você tem a marca de Deus? O texto diz que então, naquele dia em que eles estão ali diante do Rio Jordão, e que venceram isso, todo mundo está: uau, Deus parou o Rio Jordão, e todo mundo passou a pé enxuto. Aí Deus estabelece, Deus declara que todos os homens vão ser circuncidados. Imagine você, não tem gaze, não tem bisturi, não tem anestesia, não tem xilocaína, não tem morfina. A cirurgia é ao vivo e a cores. A cirurgia é no osso. Você imagina aquela turma toda andando quase que assim: aguento o tranco. Aí diz a Bíblia no versículo 8, coloca capítulo 5, versículo 8, para você entender isso agora. 5 e 8, 5 e 8, vamos ler. Eu quero ouvir a tua voz. Tendo sido circundada, quem? Toda a nação, todos os meninos, todos os rapazes, todos os homens, 40.000 soldados, mais adolescentes, rapazes, meninos. Meu Deus, foi muita gente. Tem homem que é mais manhoso, gritava mais: ai, ai. O outro gritava menos: ai. E aí, operou, não operou não? Operei. Mas dentro gritou: rapaz, eu sou nordestino, sei lá o quê. Irmãos, todo mundo foi circuncidado, mas diz a Bíblia, ficaram no seu lugar, no arraial, até o quê?
todo mundo que foi circuncidado parou no seu lugar e ficou ali. Ai, oh, que dor. Ai, todo mundo, diga, até sarar. Irmãos, aqui tem um mistério de Deus para a minha vida. Só pode possuir Canaã quem está sarado, quem está curado. Sabe qual é o nosso problema hoje? Nós estamos permitindo que as pessoas comecem a tomar Canaã sem estar sarado. E nesta noite Deus manda dizer para Jaime: não importa o cargo de pastor, tudo isso é conversa mole. O que importa é estar sarado. Pergunte com amor para quem está ao lado: você já está sarado mesmo? Já foi sarado? Pastor, eu só tem uma mentirinha de vez em quando. Ainda está doente, ainda está doente. Pastor, de vez em quando eu dou uma escapulida. Ainda está doente, ainda está doente. Pastor, de vez em quando eu dou uma rasteira em alguém. Ainda está doente, ainda está doente. Diga, a circuncisão, ela tem um efeito profilático, curador. Vai ser circuncidado e vai ficar até o quê? Sarar. Até sarar. Até sarar. Até sarar. Até sarar. Estamos vivendo um tempo muito difícil. Estamos vivendo um tempo que a gente vai ficando um pouco escandalizado aqui e acolá. Essa semana, zapeando, programa talk show aí acho que foi do Jô. Ele entrevistou um fenômeno do pagode, do samba aqui do Rio de Janeiro. Não esse que vem aqui na igreja não, é um outro. E ele falou com a cara mais limpa do mundo: como é que foi a tua história? Não, meu pai é cantor evangélico, meu pai é da igreja. Eu falei: meu Deus, que cara limpa dele. Meu pai é da igreja. Eu fui criado dentro de uma igreja. Mas hoje eu tô em outros palcos. Falei: Deus, quanto talento. Faltou esperar a cura. Deus está dizendo: Josué, eu tenho uma terra que mana leite e mel. Eu tenho uma terra onde a minha bênção vai estar. Mas pisar nessa terra é só para quem está sarado. É só para quem está sarado. Irmãos, sarado de quê, irmãos? Sarado de magoinhas. Sarado de raivinhas. Sarado de coisinhas. Eu estou sarado. Deus hoje te trouxe aqui para dizer: eu quero sarar você. Eu quero sarar você. Você tem que estar sarado. Você tem que estar sarado. Porque se você não tiver sarado, você vai fazer besteira. Você tem que ficar sarado. Se dizer: Deus, eu tenho certeza que eu já fui circuncidado. O texto diz que todos foram circuncidados, mas o texto vai dizer que ficaram até sarar, ficaram até que sararam no arraial. Mas quando eu começo a continuar a leitura, eu vou descobrir, desgraçadamente, que teve gente que começou a andar sem estar 100% sarado. Eu quero que você vire comigo a página, capítulo 6. Depois de sarado, capítulo 5 ainda, Deus celebra a Páscoa. Depois, capítulo 6, me acompanhe nisso. Josué, capítulo 6. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, eu entreguei na tua mão Jericó, o seu rei,
os seus valentes, eu entreguei nas tuas mãos. Eu entreguei. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Depois da operação, eles devem ter ficado 2 semanas, 10 dias, para cicatrizar bem. Eu nem me lembro quanto tempo demorou a minha cirurgia de fimose, mas tinha muita coisa, tinha ponto, irmãos. Nesse tempo não tem ponto. A circuncisão não tinha ponto, era simplesmente a ponta do prepúcio. Ele pegava uma faca, uma faca de pedra, devia botar em cima de outra pedra e devia fazer assim, ó. Ai, ai, ai. O sangue jorrava. Vai embora, cara. Meu Deus. Eu tenho a marca. Diga, eu tenho a marca. Por isso, Paulo, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas. Oh, eu tenho a marca. Eu tenho a marca. Você tem a marca. Você tem a marca. Aleluia por isso. Glória a Deus. Irmãos, é melhor ser marcado por Deus que ser marcado pelo diabo. É melhor, diga, é melhor ser marcado por Deus. Eu fico, vá na internet e veja a máfia Yakuza, a máfia asiática. Que loucura. Quem decide entrar para a Yakuza tem que decidir dar um dedo. É a prova que ele vai ser fiel à máfia. Bota na mesa, o cara vem, tchac, arranca um dedo fora. Decide, ele dá um dedo. Eu tenho uma marca de vida. Você tem uma marca de vida hoje aqui. Aleluia. É por essa razão, irmãos, irmãos, Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Em tudo que Ele faz. Deus é perfeito, Deus é perfeito. Cada homem que depois que era curado daquilo, cicatrizado daquilo, ele, não, eu tenho a marca. Não, pelo amor de Deus, deixa eu botar minhas barbas de molho, porque eu tenho uma marca. Eu tenho a marca da circuncisão. Eu tenho uma marca da circuncisão. Eu fico pensando, um hebreu circuncidado se envolvendo com uma garota lá, prostituta. Ela vai assim, e você é diferente, né? É que eu tenho a marca. Eu tenho a marca de Deus na minha vida. O texto vai dizer então, que estes homens que foram circuncidados, capítulo 6, agora tem uma Jericó pela frente. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis 7 vezes. Já estão todos sarados, né? Já parou de doer, agora já pode percorrer a grande cidade de Nínive, de Jericó. E eles vão percorrendo. E Deus dá todas as normas de como vai ser, de como vai acontecer o milagre, como vai cair, etc. Capítulo 6, versículo 17. Coloque na tela. Eu quero que você comece a ver isso agora. 6 e 17. 6 e 17. Alô, quem está no computador? 6 e 17. Saiu do computador? 6 e 17. Look for me. 6 e 17. Josué 6 e 17. Leia comigo assim. Porém, a cidade será o quê? Será o quê? Condenada. Ela e tudo quanto nela houver. Eu posso ouvir a tua voz? Posso ver? 1, 2, 3. Porém, a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe a prostituta e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. 18, vamos agora subindo. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não o quê? As tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Todos foram circuncidados, todos foram tratados por Deus, marcados por Deus, sarados.
aspas. Acredito que quase todos foram sarados. Mas o texto está dizendo que Deus disse, olha, tudo isso aí é anátema. Aí Deus abre apenas uma exceção, 19, 6 e 19, coloca na tela. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados a quem? Irão para onde? Irão para o seu tesouro. Irão para o seu tesouro. Tudo, prata, ouro, tudo que é bronze, que é ferro, é consagrado a Deus, irá para o tesouro. Versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes trocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado o grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Jericó, uma muralha intransponível, ela ruiu diante do povo de Deus, de maneira sobrenatural. Ela ruiu. Diga assim, Deus faz coisas grandes. Capítulo 7 de Josué. Josué capítulo 7. Capítulo 7, versículo de número 16. 7:16. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Diga, tribo de Judá. Tribo de Judá, irmãos, uma tribo fundamental para Israel. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, diga, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, versículo 19: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobiceios, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e a seus filhos e suas filhas, e os seus bois, os seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos conturbastes? O Senhor hoje te conturbará. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. E todo o Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Nós lemos no capítulo 5, versículo 8, que Deus mandou Josué circuncidar toda a nação de Israel. Nós lemos no capítulo 5, versículo 8, que deveriam ficar até o quê? Sarar.
Diga assim: Acã não esperou ficar sarado. E porque não esperou ficar sarado, Acã desgraçou toda a família dele. Toda a família dele. Você sabe por que Acã cobiçou uma capa babilônica? Porque não estava sarado. Sabe por que tem gente que está aprisionado a uma internet? Diga: porque não está sarado. Hoje eu recebi essas mensagenzinhas, esses besterol que vem pelo WhatsApp. E estava assim: um vaso, é bacia que fala, né? Mais bonitinho. Uma bacia igual 5 minutos. A outra foto: um vaso mais um tablet igual 55 minutos. O jornal de hoje tem uma notícia sobre: não vá para a cama com ele. Sabe o que ele é? É o tablet. Ele está dizendo que esse vício está roubando horas de sono. E a gente não percebe. A gente não percebe. Outro dia alguém falou comigo que presenciou isso num hotel, e eu também já tinha presenciado isso, num hotel, por esse Brasil afora, pregando com um outro obreiro. Lá por volta de 3 e pouca da manhã, levantei para ir no urinar, e olhei para a cama do lado estava vazia. Falei: ué. E quando eu levantei, devagarzinho, chego lá, eram esses hotéis que são flat, tem um quarto e tem uma sala. Quando eu chego na sala, a pessoa está lá. Falei: tu não dorme não? Não, estou só aqui vendo os negócios, respondendo. Que horas tem? Eu sabia. Que horas tem? 3 e pouca da madrugada. Eu falei: tu não dorme não? 3 e pouca. Eu falei: fui lá no banheiro, urinei, voltei. Eu falei: 3 e pouca. 3 e pouca. Você está respondendo? O que é 3 e pouca da manhã? É madrugada. É madrugada. Sabe? A história está cheia de gente fazendo a obra de Deus e que ainda não sarou, a começar do altar. Quem não lembra do grande pregador americano, o pianista, o homem que apaixonou o mundo, e que eu estava no Maracanã dizendo: Deus, eu queria ter um ministério assim, Senhor. Ele canta com muita graça, ele toca piano de dar arrepio, ele prega no mundo todo. Aí um dia a casa cai, e ele diz: eu era viciado em pornografia, eu saía do altar e ia para casa, nas madrugadas estava lá. Nesta noite, Deus tem uma palavra para Jaime, não pastor, para Jaime o homem, para cada um de nós. É preciso sarar primeiro. É preciso sarar primeiro, porque se não sarar, vai ver maravilha. Diga assim: Acã. Diga: Acã testemunhou o rio Jordão abrir. Deus parou a arca no meio, ele passou diante da arca. Meu Deus, o rio parou. Diga: Acã testemunhou.
Aí Deus fala assim: Josué, manda os líderes pegar uma pedra para levantar um altar para mim do outro lado, para que nunca mais ninguém esqueça disso. E quem sabe Acã estava ali junto, pegou uma pedra e levou, e botou lá um altar. Ele é da tribo de Judá. Deus celebra a Páscoa, capítulo de número 6. Diga Acã, participou da Páscoa. Participou da Páscoa. Aí Deus se manifesta: Josué, Jericó entreguei nas tuas mãos. Ela está fechada, blindada, ninguém entra, ninguém sai, ela é intransponível. Você não tem um canhão, você não tem um míssil, você não tem granada, você não tem pólvora. Mas Josué, eu vou fazer uma coisa que você nunca viu. Todo o povo vai, todo dia, levantar cedo e vai contornar todos os limites da cidade. Em cima das muralhas, a turma dizia: um bando de judeu, hebreu loucos, fanáticos, doidos, parece uns zonzo, estão andando. Josué, no último dia, você vai dar 6 voltas. 7 dias, 6 dias uma, no último dia vão aumentar 7 voltas. E vão dar um brado, e quando der um brado, as muralhas por inteiro vão cair. Puf. Irmão, você sabe o que é isso? É algo que nem Spielberg pensou. Nada, é inimaginável. Puf. Aí vocês entram na cidade, destruam tudo, queimem tudo, acabem com tudo. Josué, o ouro, a prata, o bronze, tudo é para a casa do Senhor. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu. Acã é testemunha disso. Mas a Bíblia diz para mim e para você que Acã, ele vai dizer para nós no capítulo 7: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Você pode repetir comigo? Vamos, capítulo 7 e 21. 7 e 21, coloque na tela 7 e 21. Eu quero ouvir a tua voz, vamos. Para. Diga assim, o conceito de bom. Diga o conceito de bom. E o conceito de não bom. Diga assim, depende do meu estado espiritual. Concorda, pastor? O conceito de bom e o conceito de não bom depende do meu estado espiritual. José, na casa de Potifar, a mulher disse: lindo. Irmãos, com toda sinceridade, quem não gosta de ser chamado de lindo e de linda? Tem alguém aqui? Pastor, me amarro quando me chamam de feio. Pastor, olha, me dá uma drama, é feioso, Frankenstein, monstrengo. Pastor, me amarro. Você não é normal. Qualquer pessoa sente-se bem. Ela diz, bonito, lindão. Ele devia ser um cara bem simpático mesmo. Bem simpático. Deve ter falado, obrigado, são seus olhos. São seus olhos. Obrigado. Ela então faz uma proposta para ele. E ele recusa a proposta. Sabe por que ele recusou a proposta, irmãos? Diga assim, José estava sarado. José estava sarado. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Sabe, irmãos, quando a capa babilônica vai ser feia, vai ser bonita, na medida exata que nós estamos sarados. Concorda? Se você está sarado, aquilo não te diz nada. Se você está sarado, o que é bom para eles, não é bom para você. Você está sarado. Festa da firma final de ano.
bebida à vontade. Você fala assim: eu posso não ir? Posso não ir? Posso não ir? Cansei de ir para a reunião em São Paulo, quando eu era representante, uma multinacional. A minha empresa fechava uma boate em Moema, que é o bairro chique de São Paulo. Fechava uma boate, 0800. Você sabe o que eu fazia? Toda vez que ia a São Paulo, eu procurava uma igreja para estar. Jaiminho, tu não vai? Não, tem outro compromisso. Vai para onde, cara? 0800. Tudo pago. 0800. Eu falei, mas eu já tinha outro compromisso. Ia lá para o Belém, ia lá para Itapevi, sei lá onde. Ia para a igreja. Ligava: fulano, me pega aqui no hotel, estou no Merak, um hotel bacanérrimo em Moema. Me pega aqui. Parava o carro lá, já estava com a minha gravatinha, biblinha na mão, igual pinto no lixo, indo para a casa de Deus. Você entende que o bom e o ruim depende do teu nível de sarado? Você entende isso ou não? O bom e o ruim, quando vi entre os despojos uma boa, irmãos, diga assim: Acã continuava doente. Continuava doente. Sabe por que você não acabou ainda esse relacionamento pecaminoso? Porque você está doente. Sabe por que você ainda está fumando, bebendo, jogando? Porque você está doente. Você está doente. Você está doente. Você pode até querer não aceitar, pode até querer não admitir, mas você está doente. Você está doente. Você sabe por que você fala palavrão? Porque você está doente. Você está doente. Você está doente, cara. Você não aceita, mas você está doente. Você está doente, sim. Pastor, que é isso, pastor? Pega leve. Não, pega leve não. Você está doente. Irmãos, eu quase me desviei. O diabo quase me arrancou da igreja em 74. E você sabe quem ia me tirar da igreja? Eu vim do mundo, vim da maconha, vim do baile, vim da prostituição. Eu só não fui gay, mas eu fui endemoniado lá fora. Aí eu estou na igreja Primeiro Amor, cheio de gás, dando aleluia, reteteio, eu ia morar no monte lá em São João de Meriti. Aí o meu pastor diz assim: tem que ir a Madureira no Mercadão comprar uma coisa. Aí eu fui no carro, dirigindo, levei 3 obreiros. Um era presbítero, aqueles presbitão, durão de terça-feira. Jogou bola? Exclui. Foi na quinta jogar bola? Exclusão, bota na lista para ser excluído. Aí fui a Madureira, chega lá para comprar uma coisa, eu era só um motorista, novo convertido. No meio da negociação não deu certo. O presbítero fala assim: vai! E fala um palavrão. Eu olhei, eu falei: meu Deus, você acredita que eu voltei de Madureira mudo, passando mal? Porque eu entrei em crise. Eu falei: Jesus, eu achava que não podia falar, mas pode, porque ele é presbítero. Irmãos, eu voltei mal, a ponto assim: Jaiminho, está passando mal? Eu falei: mais ou menos. Eu voltei em crise, eu queria chegar na pesqueira, abrir o carro, sai daqui vocês. Eu fui para casa, falei: meu Deus, eu entrei em parafuso, eu quase surtei. Falei: Jesus, eu achava que não podia falar, mas pode, porque ele falou e ele é presbítero. Eu falei: meu Deus, e agora o que eu faço da minha vida? Irmãos, foram dias de crise, de desespero. Meu Deus, eu pensava que não podia, mas eles falam. Meu Deus, que luta foi aquela, que doideira foi aquela. Até que Deus veio e me tratou e me libertou daquilo. Deus disse: eu vou circuncidar todo mundo, e vocês fiquem até sarar. Irmãos, hoje não é um dia para rir, hoje é um dia para chorar. Hoje é um dia para falar assim para a esposa: minha filha, você acha que eu estou sarado? Hoje é um dia para a mulher falar para o marido: marido,
Você acha que eu estou sarado ou ainda preciso ficar um pouquinho aí de molho no hospital? Quem dá cheque sem fundo está doente. Quem engana o outro está doente. Quem está mentindo está doente. Quem está maquinando mal está doente. Está doente. Está doente, está doente. Sexta-feira eu preguei na Alvorada. Fui pregar, deixei os telefones na cadeira. Quando eu voltei, eu olhei e falei, cadê meu telefone? Aí o pastor disse, pastor, eu peguei e guardei. Guardou por quê? Não, pastor, sei lá, a gente está na igreja, mas tem que ficar atento, né? Eu falei, é verdade, rapaz. A gente está convivendo com um monte de gente que ainda está doente. Eu oro nesta noite para que Deus traga cura. Eu oro nesta noite para que Deus traga cura nos relacionamentos. Eu oro nesta noite para que Deus traga cura nos negócios. Eu oro nesta noite para que Deus traga cura no arraial. Quantos aqui hoje quer dizer, Deus, eu quero ficar sarado? Você está aqui hoje, Deus, eu quero ficar sarado, eu quero ficar sarado. Eu quero ficar sarado, Deus, porque tem que enfrentar Jericó, depois eu tenho que enfrentar Ai, depois eu tenho que conquistar a terra por um todo, eu tenho que ficar sarado. Porque se você não tiver sarado, meu irmão, você vai ver coisa que você vai se apaixonar. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, diga comigo assim, é ilusão, diga, é ilusão, diga, não existe boa capa babilônica, não existe, não existe. Pelo simples fato de ser capa babilônica, ela já não é boa, ela já não é boa. Não existe boa capa babilônica. Se não existe a Acã, você está doente. Você está doente. Doente. TV a cabo agora, as desgraças todas, antigamente, tinha horário para mostrar. Agora não tem mais horário, agora é durante o dia, agora é uma loucura. Você já levantou de um cinema e saiu no meio de um filme? Eu já. Você vai ver um filme achando que é um filme cabeça para pensar, daqui a pouco, não dá não, não dá não. Vou sair daqui. Sabe por quê, irmãos? Porque se você já foi sarado, você não quer voltar a ficar doente. Diga assim, quem já foi sarado, não admite pensar em voltar a ficar doente. Você concorda com isso, amém? Você já foi sarado, você já foi sarado. Você não admite nem pensar em ficar doente novamente. Sexo é dádiva de Deus, é ideia de Deus, é bênção de Deus, completamente. Sexo no quê? No quê? Casamento. Sexo fora do casamento é sexo de doente. É sexo de doente. Pastor, que é isso, pastor? Não é que é isso não. É verdade, é sexo de doente. Mas não fui eu que criei isso, pelo amor, não fala comigo não. Reclama com o fabricante. Ele botou isso aqui no manual, foi ele que colocou. Então Acã passou pela circuncisão, ficou o período lá, levantou e foi andando, como se, e aí Acã, tudo bem, e aí, como é que está Acã? Tudo bem, mentira, ainda tinha inflamação, ainda não estava bom, mentira, mentiroso, aí ele passa pela celebração da Páscoa, ele vai para Jericó, quando vi a capa babilônica, boa capa, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro de 50 ciclos, diga assim, cobicei, diga, cobiça, é coisa de doente. Você está cobiçando o cabelo dela? O corpo dela, dele? Você está cobiçando o carro dele, dela? Você está doente.
Você está doente, você ainda está doente. Cobicei, tomei, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. Diga assim, tenda. Diga assim, terra. Diga assim, preciso tomar cuidado com coisas que estou escondendo aqui dentro. Eu atendo uma pessoa, não está mais aqui, saiu da igreja, foi para outro canto, que tem a maior decepção na vida com o trabalho de oração. Estamos em família, né? Começou a frequentar um trabalho de oração e lá tinha um irmão que era uma bênção. Pastor, ele era uma bênção. Pegava o carro, levava as irmãs para lá, para cá, era uma bênção. Formado, nível superior. Começamos a namorar, pastor, uma benção, até namoro de crente foi, me respeitou, aí casamos rápido. Depois que casamos, pastor, eu descobri que tinha casado com uma pessoa completamente anormal. Número 1, não trabalhava, ele era advogado, mas a mãe que bancava ele todo mês. Número 2, um ciúme doentio. Número 3, ele me trancava em casa, pastor. Eu comecei a ter medo dele fazer uma loucura comigo. Pastor, ele é uma pessoa anormal. Anormal. Eu jamais podia imaginar, porque era num culto de oração que ele trabalhava, que ele atuava. Doente. Sabe, irmãos, que é isso? Tira isso. Vigia aí nessa terra, meu filho. Quando vi os despojos, uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro de peso 55, eu escondi no meio da minha tenda. Eu escondi. Agora, olha um detalhe, detalhes que me apaixonam. Olha esse detalhe aqui, repita para mim a parte final. Eu escondi no meio da minha tenda, completa a parte final. E a prata por que ele botou a prata por baixo? Interaja comigo, sabe por quê? Me dá esse iPad aqui, por favor. Você sabe por que você bota por baixo? O que você acha, avalia, mensura como mais valioso. Bota bem por baixo para ficar mais protegido. Você sabe qual o simbolismo da prata? A nossa cultura. O que eu acho, o que eu me entendo de cultura. O que eu me entendo de inteligência, de capacidade. Não, isso aqui é meu trunfo. Isso aqui é meu trunfo. Eu me acho o mais inteligente, o mais sabido, o mais capaz, o mais. Isso aqui é prata. A prata, eu vou botar embaixo, que é o mais valioso. Diga assim, Acã. Diga, Acã, você está doente. Você está doente, Acã. Você está doente, Acã. Você está doente, Acã. Acã. Irmão, se o problema fosse só Acã, se o problema é só ele está doente, ok, é problema dele. A tragédia é que a doença de Acã arruinou toda uma geração. A doença de Acã arruinou toda uma geração. Foi todo mundo para o buraco. Todo mundo, por causa da doença dele. Filhos, filhas, animais, tudo foi apedrejado. Nesta noite Deus não quer que isso aconteça contigo. Nesta noite Deus está te chamando a esse local para dizer, olha, antes que a primeira pedra chegue, você precisa dizer, Deus, eu quero ficar sarado hoje. Eu quero ficar sarado, eu quero ficar sarado, irmãos. Eu quero que quem deita comigo na cama, quem divide a casa, olha, você melhorou, você está com outro semblante. Eu quero que haja
uma mudança de cura. Você crê nisso hoje? Diga assim: vou enxergar uma nova atitude de alguém que está curado. Quantos creem aqui que Deus cura? Ele cura, irmãos, Ele cura. Ele cura. De repente você vai encontrar aquela pessoa mais calma, mais tranquila. Você assim, está diferente. Deus está curando. Deus está curando. Aí você vai entrar no carro dele ou no carro dela. Aí você senta. Aí ela pega, você aperta o botão do rádio. Aí começa a tocar um hino. Você olha assim, uau, Deus está curando. Deus está curando. Aí você passa lá, liga para a pessoa, o telefone vai tocar, é um hino. Você, meu Deus, que coisa linda, um hino. Outro dia eu liguei para o irmão da igreja, entrou um rap, um pagode, um pacandão. Eu falei, Jesus, liguei para o número errado. Aí quando acabou o pancadão, eu falei, alô, eu queria falar, sou eu, pastor. Eu falei, quase que eu falei igual o cara. E o cara, um pancadão, é a campainha do telefone dele. Eu falei, uau, eu achava que ele era crente. Deus hoje quer curar. Deus hoje quer sarar. Você está aqui hoje. Quantos nesta noite querem declarar hoje que vai sair daqui sarado? Você está aqui hoje. Quando a gente senta diante do médico, o médico pega a caneta e diz assim, tudo bem, meu filho? Tudo bem. O que você está sentindo? Não é assim a primeira pergunta? O que você está sentindo? Aí você começa a falar, é uma pontada aqui, é uma dor aqui, quando eu respiro dói. Ele vai anotando o quadro. O que mais? Você teve vômito? Ânsia de vômito? Não, vômito não. Você teve febre? Você teve... Não, ele vai fazendo um mapeamento. O Espírito de Deus hoje trouxe você aqui para Deus dizer, eu já te circuncidei, agora eu quero a fase 2, eu quero você sarado. Você pode dizer amém nessa noite? Capítulo 5, versículo 8, volta lá, capítulo 5 de Josué, versículo 8, 1, 2, 3, não foi, vamos todo mundo junto. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que, quantos creem nesta noite que Deus está disposto a nos sarar? O Senhor disse para Pedro, quando tu te converter, confirma teus irmãos. Pedro, muita conversa, quando você se converter, a gente vai ter uma parceria boa, mas você se converte primeiro. Eu quero que nesta noite o Senhor comece a sarar nesta noite. Mas sabe, Deus sara aquele que diz, Senhor, é essa área. É essa área. Senhor, esse meu jeito. Eu sou muito grosso, eu sou muito estúpido. Eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo não. Você está doente, mas Ele quer te sarar hoje. Ele quer te sarar hoje. Lembra de Lameque? Olha, cuidado comigo. Eu matei um só porque pisou no meu pé. Olha, cuidado comigo. Não, você é doente. Você é doente. Eu quero hoje que Deus me sare. Diz assim, Senhor, sara o meu coração, sara a minha mente, sara as minhas mãos, sara o meu bolso, sara o meu dinheiro. Senhor, sara o meu quarto, sara o meu leito, sara, Deus, sara os meus pensamentos, sara, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é louvável, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso que pensar, sara a minha vida, Deus, sara os meus relacionamentos, sara as minhas palavras, sara. Você crê que Deus sara hoje? Você crê nisso? Diga assim, Senhor Deus,
eu reivindico a cura para o meu corpo. Diga: hoje, eu reivindico a minha cura para o meu corpo. Eu já fui um homem completamente doente quando casei. Está aqui a minha esposinha, e pergunte a ela. Eu botei na cabeça, porque como eu trabalhava com comércio, eu lidava com fábricas, eu fornecia para as maiores confecções do Rio de Janeiro, eu falava com os donos das confecções, eu tinha contato com eles. Aí eu visitava aquelas confecções finas que vendiam no shopping, que vendiam na Zona Sul. Eu falava com o dono e dizia para eles: cara, me dá o que você tem de lançamento novo? Ele disse: ó, essa aqui é a coleção nova, pergunte a ela, ela vai confirmar. Eu comprava meia dúzia de vestidos que iam ainda para a loja. Era interesse daqueles homens, porque aquilo era uma venda direta de um fornecedor. Eu botava aquilo no carro, 6 vestidos que eu achava que era a melhor coisa, a fina flor. Chegava em casa: oi filha, tudo bem meu amor? Tudo bem. Como é que foi teu dia hoje? Maravilhoso. Trouxe um presente para você. Botava em cima da mesa. Quando ela abria, 3 de vestidos. Eu lembro que ela fazia aquela cara de tacho, de pastel, de paisagem, e dizia assim: ah, aquilo me irava. Tu não gostou? Tu tem juízo? Tu sabe quanto custa isso? Tu sabe quanto custa um vestido desse? Tu não gostou? Olha, você é a mulher mais ingrata do mundo. Você já pensou quantas mulheres queriam ter um marido fazendo isso? Eu não crescia, falava um monte de besteira. Até que um dia Deus deu a ela uma palavrinha. Aquela palavrinha foi um soco na boca do estômago. Ela diz assim: eu compro os teus ternos. Eu falei: lógico que não. Por que você não me dá o direito de escolher a roupa que eu vou usar? Eu lembro que eu parei. Eu falei: Deus, que loucura que eu estou fazendo. Eu chego numa fábrica, a coisa ainda vai para a loja, eu digo: eu quero esse. E eu me acho o melhor cara do mundo por causa disso. Eu lembro que eu disse: Deus, nunca mais eu vou fazer isso. A partir de hoje, eu separo lá o dinheiro, está aqui o cartão, está aqui. Saia, procure, escolhe o que melhor te agrada. Sabe por que eu fazia isso? Eu era doente. A gente pensa que doença são umas coisas, não, pequenas atitudes também são doenças. E nesta noite Deus nos chamou para sarar. Amém? Assistir um programa que ela não gosta é sintoma de doença. Passar a noite na sala em vez de ir para o quarto é sintoma de doença. Ah, meu Deus, eu quero hoje ser sarado pelo Senhor. Curve tua cabeça onde você está. Todos foram circuncidados, ficaram no arraial, até que sararam. Você crê que Deus quer te sarar hoje? Amém? Então eu quero que você aí onde você está, curve tua cabeça, e eu quero que você especificamente, honestamente, diga para Deus hoje, o que você gostaria que tivesse mudança? Diga para Deus: Senhor, muda o meu temperamento, muda a minha maneira de ser, muda esse meu jeito. Diga para Deus onde você está. O que você gostaria que Deus te sarasse hoje? Eu queria que você não saísse daqui
sem colocar isso de forma muito nítida para Deus. Eu queria que você não perdesse essa oportunidade hoje. Não perca. Se você não for sarado, a sentença já começou. Acã desgraçou toda a geração dele. Diga hoje para Deus: Deus, eu quero ser sarado nessa área. Diga, diga, diga. Relaxamento é doença. Preguiça é doença. Falta de ânimo para o trabalho é doença. Negligência é doença. Tem esposa implorando o marido: filho, conserta o chuveiro, a água está fria. Não, eu vou consertar. Eu vou consertar. Filho, conserta a fechadura da porta. Não, eu vou consertar. Filho, o fogão de 4 bocas só tem 2 que funcionam. Não, eu vou consertar. Eu vou consertar. Isso é doença. Isso é doença. O nome disso é doença. Filho, o banheiro lá dos fundos está entupido. Eu vou consertar. Eu quero hoje que Deus traga curas. Eu quero hoje que você seja sarado aqui. Ah, pastor, eu sou muito estúpido, eu sou muito grosso. Eu nunca elogio. Eu nunca digo que está bom. Eu reclamo a vida toda. Isso é doença. Você precisa ser curado hoje. Você precisa ser curado hoje. Oh Deus, me torna mais participativo, Senhor. Semana passada eu vi um filme que o pai deu uma bicicleta para a filha. Ela não gostou. Aí o pai brigou com ela e falou: você vai andar. Ela falou para o pai uma coisa que eu jamais podia imaginar que tinha aquele texto naquele filme. Ela falou: você é mesmo demais. Você nem sabe que eu não sei andar de bicicleta. Eu falei: meu Deus, meu Deus. O pai comprou uma bicicleta para a filha e o pai não sabia que ela não sabia andar. Doente, doente. Eu quero que hoje Deus traga cura para você. Mas eu quero que hoje a tua casa veja que você foi curado. Eu quero que hoje a tua mulher e teus filhos vão dizer: papai está uma bênção, não está? O que aconteceu? A mãe vai dizer: ele foi sarado. Eu quero hoje que você, mamãe, você seja sarada hoje. Nós concordamos com isso hoje, amém?